tudo bem com vocês? Tava tirando um negócio que apareceu na frente aqui. Como vocês me conhecem, sabem que eu gosto de ler a apostila com vocês e a partir do que tá ali, ir adicionando e completando e tirando todas as dúvidas que nós temos. Então, nós já cantamos a música das preposições, vocês já sabem, né? A, ante, após, até, com, contra, sem, desde, entre, sob, em. A preposição é o que liga um termo a outro, não esqueça, elas são sempre assim. Preposições essenciais, para, pé, perante, por trás, tem sempre essa função na oração. Só dois verbos não, pois quem liga é a conjunção. Oh, 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 oh. Pois quem liga é a conjunção. Oh, 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 oh. A produção gosta de cantar também. Então, lembrando de todas as preposições, nós vamos saber qual é o papel delas na construção do texto. Então, vamos começar. Você sabe o que é uma preposição? Agora vocês já sabem. Sabe como ela funciona dentro de um texto? Também já sabem, que vocês perceberam que ela liga um termo a outro, liga uma palavra a outra, dando sentido a ela. Percebe alguma relação entre as preposições e a imagem do pedreiro aqui levantando uma parede? Qual que é a ligação? Qual que é essa interligação da preposição com a imagem? Porque para fazer uma frase, para que a gente consiga construir um texto, a gente precisa ligar as palavras bem certinhas para que ela tenha sentido, para que essa nossa frase tenha sentido, para que o nosso período tenha sentido, para que todo o nosso texto tenha uma função bem clara. Então, é a mesma coisa na construção. A construção tem que ser feita tijolinho por tijolinho para que a parede não desabe, certo? Então, se você parou algum tempo para pensar sobre as perguntas anteriores, você deve ter tentado responder o que é uma preposição ou qual o seu papel no texto. O que podemos já adiantar é que é uma preposição, uma palavra fundamental para o funcionamento de uma língua. Joia, já falamos sobre isso. Então, dificilmente teremos um texto sem a presença dessas peças essenciais. Para facilitar, podemos pensar que um texto sem preposição é como uma parede. Uau, sumiu a minha coleção aqui. Calma aí, vamos abrir de novo? Que coisa mais chata. Vamos abrir lá. Aqui, vamos subir devagarzinho. Vou voltar. Acontece. O que podemos adiantar é que uma preposição é uma palavra fundamental para o funcionamento de uma língua. Então, dificilmente teremos um texto sem a presença dessas peças essenciais. Para facilitar o entendimento, podemos pensar que um texto sem preposição é como uma parede sem cimento. Entre os tijolos seria impossível apenas empilhar os tijolos uns sobre os outros, porém, provavelmente essa parede não se sustentaria. Vocês concordam, né? Essa parede cairia. Assim ocorre também com um texto. Sem preposição, ele não funciona, ele não vai ter sentido nenhum. Olha só aqui embaixo as palavras. Verde, a bandeira, e, Brasil, amarelo, é. Se nós tivéssemos essas duas preposições, essa aqui que é contração e essa aqui também é contração do D mais O. A bandeira no Brasil é verde e amarela. A bandeira no Brasil significa que todas as bandeiras no Brasil seriam verdes e amarelas. Se eu, em vez do no, colocar o do, a bandeira do Brasil é verde e amarela. Entenderam a diferença do usar o do com usar o no? Dependendo da preposição que nós usarmos, todo o sentido da frase muda. Significa que a gente não pode ter bandeira do Palmeiras verde, só verde, teria que ter amarela. Nós não poderíamos ter a bandeira do Corinthians, do Grêmio, então nem pensar, do Inter também não, se nós usarmos o no. Mas como nós usamos a bandeira do Brasil, então todas as bandeiras são bem-vindas aqui, ok? Então vamos aqui, ó. Olha um texto da Marina Colossante, posso ler com vocês? Eu, na rua, com pressa, e o menino segurou no meu braço. Falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo que não tinha certa de que ele estava pedindo dinheiro. Não estava. Eu queria saber a hora.
Talvez não fosse um menino de família, mas também não era um menino de rua. É assim que a gente divide. Menino de família é aquele bem vestido, com tênis da moda e camiseta de marca, que usa relógio e a mãe dá outro se ele for roubado por um menino de rua. O menino de rua é aquele que, quando a gente passa perto, segura a bolsa com força, porque pensa que ele é ladrão. Na verdade, não existe meninos de rua, existem meninos na rua. E toda vez que um menino está na rua é porque alguém o botou lá. Os meninos não vão sozinhos aos lugares, assim como são postos no mundo. Durante muitos anos são postos onde quer que estejam. Resta ver quem é que os põe na rua e por quê. A produção chegou. Então vamos pensar que o texto da Maria Colossante, além de ser provocativo, né, além dos problemas sociais, é um menino de rua, é um menino na rua, ele ainda tem uma discussão do sentido no uso das preposições. Por que a gente fala que é um menino de rua? Foi a rua que brotou ele? Ele é natural de lá? Nem eu falo que eu sou de Palotina, que eu nasci aqui. Mas o menino nasceu na rua? Alguns, né, a gente pode falar que sim, porque as mães às vezes já estavam na rua. Mas, teoricamente, eles estão na rua, eles não têm para onde ir, eles não foram botados lá. Eles não brotaram lá, alguém colocou, abandonou eles lá. Então, a preposição na rua é uma junção da preposição em mais a preposição a. Então, em a formou na, certo? Meninos na. Então, se nós formos pensar que as palavras possuem um termo regente, elas devem ter uma preposição para ter os termos regidos. É o menino de rua, é o menino na rua, tá? Ó, série de reportagens, reportagens sobre saneamento, saneamento nos municípios da Paraíba. Então, ó, uma série de reportagens sobre saneamento nos municípios da Paraíba. Nós formamos a frase assim, mas cada uma dessas palavras possui um regente e, ok? Alguém que comanda o resto da frase. Vamos descer aqui, mas de novo, eu não tô com sorte. Então, na última aula que a prof passou, vocês fizeram os exercícios da página que seguia aí, né? Vocês fizeram os exercícios da página 62, 63 e agora a gente vai para a página 64, que é a preposição unida a outras palavras. Vou ler, combinado? Vocês acompanhem comigo. Nos textos e exercícios com os quais você teve contato até agora, deve ter se reparado algumas vezes com combinações e contrações, mesmo que na maioria das vezes a gente não perceba. Elas são palavras produzidas na união entre preposições e artigos, pronomes e advérbios. A gente tem algumas dela, dele, ok? Que nós usamos e não sabemos. Olha só a contração aqui na charge. Não confunda cadeira de balanço com cadeira do balanço. É diferente. Cadeira de balanço com a cadeira do balanço. Uma contração só que já muda todo o significado, não é? É assim sim. Então vamos ver se eu consigo descer devagarzinho aqui de novo. Olha a outra. Então, de mais a, da. Em mais esse, nesse. De mais aí, daí, que vocês conhecem tão bem o daí, não é? São combinações. Olha o Calvin falando aqui. Alô? Oi, pai, sou eu, o Calvin. Você não deveria estar na escola? Eu estou na escola. Está tudo bem? O que aconteceu? Por que você está ligando? Eu disse para a professora que precisava ir ao banheiro.
Fala rápido quanto que é 11 mais 7. Calvin é malandro, não é? Mas aí a gente tem as preposições na, ao. Lá vem a produção de novo. Então, quando o Calvin fala a professora que vai ao banheiro, é algo que precisa ser rápido. Ele vai e volta, né? Quem vai a algum lugar. Aí a gente tem, olha ali, a preposição a mais o, porque é o banheiro. A é a preposição, o é o artigo, fica ao banheiro. O aonde também, aonde você vai, você está indo a algum lugar. Então, a é a preposição, que é regido pelo verbo ir, né? E o onde é o advérbio de lugar, ficou aonde. Então, onde você está? E aonde você vai, porque o vai é um termo regente que precisa da preposição a, ok? Então, eu vou falar sobre crase também. Vamos descer aqui um pouquinho. A crase, a letra A. Aonde você vai? À praia, vou ver a crase. E este caminho é o caminho do campo. Ao campo eu não vou. A crase me quer à meia-noite em frente à orla para um bife à parmegiana à luz da lua. Às vezes as crases são muito exigentes, né? Então ela aproveitou a charge para falar todas as regras, mas eu vou fazer um vídeo específico só para crase, ok? Descendo aqui, eu vou à cidade de Maceió, eu cheguei à casa de minha avó, consegui acesso à melhor vista da praia, ela está acostumado a... Vamos ver. Termo que rege, vou, quem vai a algum lugar. Quem chega, cheguei, quem chega a algum lugar. Quem consegue acesso a alguma coisa. Quem está acostumado a alguma coisa. Os verbos vou e cheguei e acostumado e acesso precisam da preposição a. Ela deve seguir esses verbos sempre, ok? Sempre ela deve estar ali, tá? O substantivo acesso e o adjetivo acostumado precisam dessa regência da preposição a, combinado? Olha só, quando que não se deve ocorrer a crase? Quando a palavra, quando que deve? Quando a palavra que for seguido do regido for uma palavra feminina, porque daí eu vou ao museu, eu vou à diretora, eu vou à diretoria, a diretoria é o museu. Então na palavra masculina não dá, só na feminina. Na frente de pronome demonstrativo, aquele, aquela e aquilo, dirija-se a algum lugar. Então é aquele guichê, aquela pessoa, dirija-se àquela professora. Então aquela vai ter, porque o verbo dirigir-se a precisa da preposição. Quando preceder expressões femininas, adverbiais típicas da língua portuguesa. O que é advérbio? São aqueles modos, intensidade, tempo que nós estudamos, foi o último conteúdo. Então, às vezes, à vontade, à procura, à disposição e algumas outras que nós temos costume de dizer. Quando estiver diante da indicação de horas exatas, às 17 horas começa a reunião, às 5 horas eu te encontro, às 9 vai ser nossa janta, sempre em horários exatos. Quando que não ocorre crase? Na frente de verbos, na frente de palavra masculina e antes de palavras repetidas. Vou mandar as musiquinhas para vocês, para que vocês possam estudar, e o link vai estar aí depois na agenda digital. Então, olha lá, exercícios para serem feitos, seguem até a página 68, combinado? Parada complementar também para fazer sobre preposição, e eu vou enviar para vocês outros vídeos sobre crase. Gente, fica com Deus, até a próxima.